Ó, depois da gente ter visto aí alguns vídeos, né, que apresenta o avanço que houve aí em algumas empresas de fast food no mundo, quase todas elas começaram lá nos Estados Unidos, né? Então nós vimos sobre o Subway, sobre o Burger King, e dentro do vídeo do Burger King a gente acabou também vendo alguma coisa relativa ao McDonald's, né? Então são redes aí que começaram lá por volta do ano 1940 e que foram se esparramando pelo mundo inteiro, com milhares de lojas em quase todos os países do mundo, você encontra esses produtos, né? Então, se a gente está percebendo que essas lojas começam em um país e durante um período elas já começam a entrar em outros países, a gente verifica que não tem fronteiras para essas lojas, né? Então, ou seja, elas estão ocupando não um país, nação, nacionalizado, mas elas estão ocupando o globo terrestre. E aí, com isso, a gente pode, então, verificar o conceito de globalização, porque isso está a pergunta que a gente fez para vocês, né? O que tem a ver fast food e globalização, né? Então, ou seja, é um exemplo dos mais clássicos que a gente poderia ver agora, que se torna uma questão popular, né? Porque por uma cerca de uns R$ 10 você consegue comer um sanduíche lá no Subway, né? Conforme as promoções que eles fazem, e você gastaria cerca de uns 30, R$ 40, né, para comprar um combo completo lá no McDonald's e no Burger King. Entendeu? Então, ou seja, tem a condição de que várias pessoas podem comprar, né? Ou ter uma condição, pelo menos algum momento na vida de comprar, seja rica, seja pobre, né? E aí, não só o produto, mas como uma cultura, um estabelecimento de uma forma de se viver, não é? Porque lá na década de... surgiram numa época chamada Anos Dourados, né? Do capitalismo, que foi logo depois da queda da Bolsa de Valores, e aí houve várias, em 1929, aí houve várias medidas do governo, etc., para o pessoal se reerguer de novo, né? E aí teve aquele declínio Segunda Guerra Mundial, mas foi o chamado Anos Dourados do capitalismo, que ficaram até por volta do ano 1970, quando teve uma segunda crise, que é a crise do petróleo, dentro do mesmo século XX, né? Então, ou seja, e mesmo assim, com a crise do 1929, depois com os problemas da Segunda Guerra Mundial, depois que a crise no petróleo, mas nós temos algumas empresas que estão bombando de ganhar dinheiro, como é o caso desses fast foods mais famosos que tem por aí e que tem aqui no Brasil também, até muito próximos de nós. Alguns custam muito caro para se fazer a empresa, outros não custam tão caro, mas é um investimento muito alto, porque as pessoas que abrem uma loja dessa estão abrindo uma franquia. Então está vendendo um produto que esse produto ele tem que ter o sabor, tem que ter a qualidade igual no mundo inteiro, né? Então com isso está vendendo uma cultura, a cultura de saborear um McDonald's e saber que esse McDonald's tem um gosto, seja na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, onde for. Entendeu? Então, ou seja, é um sanduíche que é o mesmo em qualquer lugar no mundo. Isso é globalização. E aí eu queria que vocês entendessem essa questão, né? De como que a globalização, ela economicamente, ela se esparrama pelo mundo todo. Então agora tem as 3 pessoas inscritas até agora que já prepararam algo para falar aqui. Nós vamos começar com a Isadora. Isadora, pode ficar à vontade. Tá, então eu começo lendo o que eu escrevi, né? Sim. É, a globalização é a forma em que há um processo de expansão econômica, política e cultural em todo o mundo. Devido ao grande sucesso do fast food, sempre crescendo, as empresas expandiram e implantaram a cultura norte-americana pelo mundo. Eu peguei isso da ideia de que, por ser na época em que os pensamentos dos americanos que o tempo é dinheiro, eles necessitavam, tipo, nessa parte da comida, dela ser rápida e prática, né? Foi aí que surgiu o fast food, lá no ano de 1950. Aí ele se tornou uma cultura norte-americana. Mas por essas empresas se destacarem pelo sucesso que elas tiveram ao longo dos anos, elas se tornaram multinacionais, ou seja, uma forma de globalização, porque eles, de certa forma, implantaram a cultura norte-americana, que é o fast food, em vários lugares do mundo. Essa é a minha explicação. Perfeito. Muito bom. Então agora a Gabriele Moraes Santos, do nono A.
É basicamente também o que a Isadora falou, mas eu coloquei a questão também, tipo, da padronização entre os alimentos, tipo, o gosto, que é igual o senhor falou, que, tipo, em qualquer lugar que você for, que vai ter o mesmo gosto. E também, tipo, a expansão que teve a marca pelo mundo. Tipo, começou nos Estados Unidos e, tipo, logo a marca começou a crescer e daí foi expandindo pelo mundo todo. Perfeito. Stephanie? Eu coloquei que fast food é uma consequência da globalização, mas ao mesmo tempo é uma das coisas que ajudam a globalização a acontecer. Fast food traz um dos objetivos da globalização, que é a comunicação cultural. Aí eu tinha colocado outra coisa, mas não deu, que é assim, ó. Porque pelo que eu entendi quando a gente estudou, globalização é a comunicação política, econômica, social e cultural dos países e dos povos de diferentes partes do mundo. E principalmente hoje em dia, por exemplo, uma pessoa da China tem várias coisas no cotidiano dela que se parecem muito com o cotidiano de quem mora aqui no Brasil, né? E, por exemplo, o fast food, que é um desses exemplos. Muitas vezes por meio das franquias de fast food, porque eles têm comida fácil, rápida e com preços baixos e acessíveis na maioria das vezes. E é isso que muitas pessoas procuram pela correria do dia a dia delas. Então, as empresas de fast food têm um ambiente apropriado e benéfico para abrir essas empresas em todas as partes do mundo. É isso. Perfeito. Um ponto que eu queria chamar a atenção nessa sua fala, que você disse que da questão da comunicação entre todos os países, todas as outras nações, né? Que é fato isso mesmo, acontece igual você falou, mas o que há, numa visão crítica, né, é a imposição de alguns países sobre outros, né? Porque tem uma comunicação entre Estados Unidos e Angola, por exemplo, um país na África, né? Mas você não vê coisas da Angola entrando nos Estados Unidos. Mas você vê coisas dos Estados Unidos entrando em Angola, não é? Então, ou seja, tem coisas nossas que saem do Brasil e pode ir para os Estados Unidos, mas são mínimas perto de tantas coisas dos Estados Unidos que entram aqui. Então, essa globalização acaba sendo, então, uma imposição dos ricos sobre os mais pobres, né? E é uma imposição em vários sentidos. Como, por exemplo, grandes nações aí pegam seus produtos, leva tudo lá para os tigres asiáticos, né? Indonésia, Sri Lanka, põe lá o povo para trabalhar, para produzir tudo, né? E depois sai de lá, por quê? Porque lá a mão de obra é baratíssima, né? E aí os equipamentos, os produtos saem de lá, coisa que os de lá nem conseguem comprar, porque não tem salário suficiente para comprar essas coisas, e aí essas coisas são vendidas aí pelo resto do mundo, né? Então, e só o fato disso acontecer acabou sendo também globalização, um exemplo e uma consequência, né, da globalização, como vocês colocaram. Eu gostei muito dessa fala de vocês, foi perfeito. Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa aí? Professor, eu só queria falar que eu achei muito interessante essa parte de, tipo, naquela época ser aquilo de tempo é dinheiro, e aí Aham. por isso. É tanto que em um dos vídeos, eu não lembro qual agora, mas em um dos vídeos falou que antes parece que não tinha nem mesa assim para sentar, porque a pessoa Sim. comprava e comia andando ou no carro. Tipo, Vendia muito corrido, né? já te entregava na embalagem, ou seja, não te dava prato nem talher. Sim. Simplesmente você pegava ali. Se vocês têm Netflix, tem um filme um pouquinho mais longo que é Fome de Poder. Então, repetindo, Fome de Poder. É a história do McDonald's. É um filme perfeito que, se vocês puderem assistir, seria ótimo para vocês, assim, pensarem na crítica, né? Porque, na verdade, não foi o sujeito que criou o McDonald's que se enriqueceu com o McDonald's, entendeu? O Ray Kroc, que ele falou ali, quando falar do vídeo do Burger King, o Ray Kroc, ele foi um oportunista que simplesmente pegou as ideias do McDonald's e tomou essas ideias dele e se tornou o proprietário de todas elas. E deixou os donos do McDonald's, que eram os irmãos Big e Mac McDonald, não, desculpa, Dick e Mac McDonald, ele tomou até o nome da loja, entendeu? Porque eles chamavam McDonald's e o nome da loja deles era o nome deles, McDonald's. Esse Ray Kroc conseguiu roubar deles de alguma forma, né? Que não deixou nem o Dick e o Mac McDonald manter o nome de uma lojinha chamada McDonald's. Eles tiveram que mudar o nome e acabou que não virou nada mais o negócio deles, né? E o Ray Kroc ficou o dono dos McDonald's do mundo inteiro e morreu riquíssimo, né? Então, o nome do filme eu tô pondo no chat aí, é Fome de Poder,
É um filme muito interessante que vocês podem ver e vai verificar a situação toda dessa questão. E outra coisa, até a virada do negócio, né? Viu lá que o dono do Subway era o sujeito que tinha mais terrenos nos Estados Unidos? Porque, na verdade, ele não estava vendendo comida. Ele estava, assim, estabelecendo o quê? Ele comprava um terreno, construía a loja e alugava aquela loja. Entendeu? Então, o ramo dele era imobiliário, para ganhar aluguel, ganhar uma série de coisas ali. A comida era só uma coisa a mais aí para chamar as vendas daquele local. E, enfim, tudo isso aí está dentro dessa agenda econômica, política, né? E principalmente cultural, porque faz o mercado continuar, faz esse produto ser querido, né? Ou seja, as pessoas ansiarem por aquele sabor, né? E se, sei lá, se de fato é tão gostoso assim, mas tem um monte de elemento ali dentro que faz você gostar. E outra coisa, na questão aí, Isadora, você falou por último da questão do McDonald's, as cores. O amarelo e o vermelho. Se você conversar com pessoas que estudam esse tipo de coisa aí, você tem as duas relações. O amarelo, ele traz fome. O vermelho te traz ansiedade. Então pensa isso. Você vê o amarelo, você fica com vontade de comer. Vê o vermelho, você come rápido. E quando a gente come rápido, qualquer um nutricionista pode explicar. Se você come rápido, logo você quer comer mais. Sim, Entendeu? porque não dá tempo de você encher. E de fazer todo o processo ali digestivo, né? Ali, aquela questão ali que tem que quebrar as enzimas, as 32 mastigadas, aquela coisa toda lá. Então aí ali é para ser rápido. Você já come aquilo ali rapidinho, terminou, joga o lixo fora, não tem um prato para lavar, não tem um garfo para guardar, né? Então simplesmente já quer comprar outro logo depois e assim por diante. E aí tem vários vídeos, né? Esse vídeo foi meio contando a história, falando assim, meio que mostrando que é um grande negócio, um grande empreendedorismo, mas tem outros também. Tem um que eu vou colocar aqui, eu não sei nem se tá. Eu já vi, já tem uns. Vixe, Maria, já tem uns 20 anos. É o Super Size Me. Depois vocês veem se vocês acham esse aí. Super Size Me. Por que que acontece? Existe lá o refrigerante pequeno, o médio e o grande, né? Então, o pequeno, 300 ml, parece que o médio, 500 ml, e o grande, 700 ml, para você comprar o copinho de refrigerante ali, né? 300, 500, 700. E aí tem ainda o Super Size Me. Super Size Me, sabe quanto que vem? 1 litro e 200 gramas, 200 ml. Então, 1.200 ml. E aí, muitas pessoas acabam escolhendo o Super Size Me, né? E aí as pessoas só vão engordando, 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 né, nessa situação aí. E esse Super Size Me é um filme que um sujeito fez um experimento social em que ele, saudável, magro, né, ele fez os exames lá e começou a se alimentar só de McDonald's por um tempo, eu não sei que tempo que foi. E esse sujeito ele ficou totalmente doente depois. Ele comia, porque o McDonald's fala da tabela nutricional, aquelas coisas todas, né? Isso já tem um tempo, já tem bastante tempo isso. E aí ele ficou, parece que um prazo lá, comendo só McDonald's. Almoço McDonald's, café da manhã McDonald's, janta McDonald's. Né? E toda monitorado o tempo todo. E esse sujeito, ele ficou muito mal de saúde comendo só McDonald's, né? Então, enfim, são situações assim para a gente poder verificar. Aí vai ficar a coisa. Eu não vou falar para você, apesar de ter dado pistas dessa crítica o tempo todo, né? O quão interessante é a globalização e o quão desinteressante também pode ser a globalização, não é? Mas o fato é que ela está aí, né? Hoje você tem que aprender inglês, porque se você for funcionário de uma empresa grande, possivelmente você vai viajar, você vai receber pessoas, né? Você vai fazer webconferências aí em inglês, e não só inglês, mas outros idiomas você precisa dominar para que você garanta essa comunicação internacional, vender produtos, estabelecer negócios, essas coisas todas aí. E aí, por enquanto, o inglês está sendo uma língua ainda muito difundida, né? Apesar de ter outras que também precisa aprender conforme o ramo das empresas que as pessoas forem aí a trabalhar. Beleza? Algum comentário a mais, senhores e senhoras? Outra, professor,
Outra coisa que eu percebi é que o capitalismo tá bem ligado com a globalização, né? Sim. Na verdade, é o ponto que a Isadora falou aí, viu? Seria que ela disse que o fast food é uma consequência da globalização, mas também o fast food ajuda a globalização. Você pode trocar essa palavra fast food que ela colocou aqui por capitalismo, entendeu? O capitalismo, ao mesmo tempo que ele é consequência da globalização, porque tem globalização, o capitalismo se fortalece, ao mesmo tempo, o capitalismo ele faz tudo que ele pode fazer para a globalização continuar. Entendeu? Porque ela continuando, ele se auto e se retroalimentando para se estabelecer aí. Entendeu? Eu não quero que você seja uma má-sucedida. Eu quero que você seja bem-sucedida. Para quê? Para que você possa comprar o meu produto. Entendeu? Então, ou seja, na sociedade a gente trabalha numa concorrência terrível, né? Mas ao mesmo tempo eu quero que você fique de pé. Porque se você não ficar de pé, eu não vou ter cliente. Aí, se eu não tiver cliente, eu não vou ter lucro. Então a gente trabalha nesse sentido. E o governo, gente, no sentido da educação, ele trabalha nisso também. De alguma forma, ele incentiva algumas carreiras, né? Mas ele precisa que todas as carreiras estejam por aí, né? Para que então a gente tenha todos os serviços que a gente precisa É meio para que um ser ciclo comercializado. vicioso. Sim, né? Incentiva que você faça medicina, né? Mas também vai lá e te dá uma bolsa para você fazer licenciatura, porque não adianta a gente ter só médicos, né? Se a gente tivesse todos médicos aí, não ia ser nada interessante para a economia do país, né? Porque precisa ainda dos outros que fazem as outras funções. É por aí, né? Tá bom, então, senhores. Eu fico feliz dessa oportunidade, dessa nova oportunidade, né? A gente pode encerrar por aqui. Espero que tenha sido uma experiência interessante para vocês. E aí, agora, realmente, até o ano que vem, né? Tudo de bom para vocês. Tchau, então, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau.